Queridos irmãos, domingo passado nós escutávamos um texto do Evangelho tão bonito, onde Pedro, em meio às opiniões variadas dos demais discípulos, não somente reconhecia, mas manifestava a sua profissão de fé, dizendo a Jesus: eu sei que tu és o Cristo, o Messias, o Senhor. Jesus ficou admirado, ficou encantado, porque enquanto outros possuíam opiniões, e são legítimas todas as opiniões, Pedro tinha fé. Pedro não apenas achava, Pedro não somente opinava, mas Pedro acreditava, cria que de verdade, verdadeiramente, Jesus era o Filho de Deus, o Senhor, o Messias. E então Jesus constitui Pedro naquele instante como sendo a pedra sobre a qual estaria construída a sua igreja, fundamentada, unificada a nossa fé. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, no singular, sempre no singular. Hoje Pedro, no Evangelho, que é continuidade de domingo passado, novamente é uma pedra, mas uma pedra de tropeço, uma pedra sobre a qual Jesus não deseja tropeçar, nem quer, menos ainda, que a sua igreja tropece. A expressão do Evangelho é: afasta-te de mim, Satanás. Vai para longe de mim, Satanás. A tradução correta deste texto bíblico é: vai para trás, vade retrum, conforme nós rezamos para aquilo que deve estar atrás de Deus. Naquele momento, Pedro, sendo uma pedra de tropeço, é aquele que deve ir para trás, porque à frente da nossa vida existe somente Deus. Porque em nossa vida o centro é Jesus Cristo, somente Ele é o Senhor. Fazendo novamente um paralelo com o domingo passado, Jesus perguntava aos discípulos a opinião, mas Jesus não lhes dava o direito de caminhar à sua frente. Somente caminha à nossa frente Jesus Cristo, porque Ele é Deus, o Deus que não apenas é reconhecido e crido, mas o Deus que nos salva. E esse é o ponto central do Evangelho de hoje. Jesus começa uma catequese, novamente de forma muito pedagógica, dizendo aos discípulos, eles já haviam reconhecido que Jesus era Deus, através de Pedro, mas lhes faltava ainda uma coisa, e por isso Jesus precisava ensiná-los, catequizá-los, mostrar-lhes o caminho para Jerusalém. Naquela caminhada, na estrada, portanto, Jesus ia lhes ensinando aos discípulos e dizendo-lhes: o Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser julgado, vai ser condenado e vai morrer na cruz. Esse é o projeto de Deus. Esse é o motivo principal pelo qual Deus quis no Natal vir habitar entre nós. Tenho dito e repetirei milhares de vezes que no Natal o Deus que se encarnou não veio para desfrutar as belíssimas paisagens deste mundo
por Ele mesmo criado. Não veio apenas para uma convivência alegre ou triste com os seres humanos. Ele veio para nos salvar. Pedro havia reconhecido em Jesus o Filho de Deus, o Deus Filho. Os discípulos haviam também crido juntamente com Pedro. No entanto, eles se escandalizaram quando souberam que o motivo da vinda de Jesus, do Filho de Deus, é para exatamente na cruz morrer e nos salvar. Queridos irmãos e irmãs, quantas pessoas ainda hoje se escandalizam da cruz. São Paulo diz numa outra passagem que a cruz é motivo de escândalo para os judeus e de insensatez para os pagãos. Mas ainda hoje muitos cristãos rejeitam, recusam, não aceitam a cruz de Cristo. Fiquem atentos. Quando vocês verem uma igreja, mesmo que tenha padre e se diga católica, e não tiver a cruz, não possuir a cruz, este padre não tem fé. Este padre é aquele que recusa, como Pedro, a cruz de Cristo. É então dessa maneira que Jesus diz para ele: vá de retro, vá para trás. Você não pensa como Deus, mas você está pensando como os homens. Mas notem, domingo passado, Jesus também dizia a Pedro: não foi a carne, não foi a faculdade, não foram os livros que te revelaram isso, mas foi o Espírito. Agora Pedro é um homem carnal, é um homem que pensa como os homens, é um homem mundano. E por isso Paulo, na segunda leitura, dizia: não vos conformeis com este mundo. Quantas vezes a gente se conforma? A nossa forma, o nosso modelo é o mundo, é a televisão, são os atores, são os artistas que nós aplaudimos, que achamos bonito. Inclusive teve uma dessas que nesses dias dizia que religiosidade é uma doença. Vejam a cabeça tonta de uma pessoa que não tem critério algum para formar um juízo de valor ou uma opinião. São Paulo dizia: não vos conformeis com este mundo. E nós tantas vezes desejamos uma igreja mundana, uma igreja em conformidade com o mundo, uma igreja de opiniões. E Jesus diz a Pedro: vá para trás. A opinião eu já sei. Agora quem caminha à frente da igreja sou eu. Quem é o dono da igreja? Sou eu. Porque sou eu o Cristo, o Senhor. Não é você, Pedro. Não é você, Bento XVI. Não é você, Francisco. Não é você, Dom José Rui. Não é você, Padre Zenilson. Quem caminha à frente da igreja é Cristo. E Cristo vem trazer à igreja, e pela igreja, a salvação. A salvação que Ele nos alcançou, que Ele nos conquistou exatamente pela cruz. Quando nós negamos a cruz, queridos irmãos, fiquemos atentos. Porque nós sabemos, nossos pais, nossos avós nos ensinaram, naquele provérbio popular que diz: como o diabo foge da cruz. Quando nós fugimos da cruz, nós fugimos da ressurreição. Não estamos fugindo do sofrimento, porque o ser humano instintivamente, ele se protege, ele se cuida, ele se preserva. Mas quem tem fé, sabe que por trás do sofrimento da cruz
existe a ressurreição. Quando eu nego a cruz, quando eu rejeito a cruz, quando eu não aceito o sofrimento na minha vida, eu estou rejeitando a ressurreição. Estou recusando a vida eterna. Jeremias, na primeira leitura, também teve uma cruz. Era um jovenzinho, recém-saído da puberdade ou da adolescência, e Deus lhe confiou a missão de anunciar a palavra. É tão bonito Jeremias, quando ele diz: antes que tu nascesse, eu havia pensado em ti. Antes que tu viste a luz do mundo, eu havia te consagrado. Como é poético o livro do profeta Jeremias. Mas Jeremias vai anunciar a palavra de Deus em Jerusalém, vai falar dos pecados de Jerusalém, e o povo recusava Jeremias. Essa primeira leitura tão bela, usada tantas vezes em santinhos de ordenações, de profissões religiosas, é dura. Quando Jeremias diz: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. O sedutor é alguém que, de certo modo, viola ou violenta a índole de outra pessoa que não desejava, que não havia se encantado. No entanto, o sedutor atraiu esta pessoa para si. Jeremias se lamenta, então, de Deus, que o havia constituído profeta e o povo havia rejeitado a profecia de Jeremias. Será sempre assim na igreja. Toda vez que a igreja buscar aplauso, buscar sucesso, ela não é a igreja do crucificado. Mas toda vez que a igreja não se conformar com o mundo, cada vez que nós escutarmos: mas essa igreja é antiga, essa igreja é fora de moda, o mundo moderno hoje é outro. Não tenha vergonha, agradeça a Deus, porque a igreja está no caminho certo. Eu gostei tanto, entre aspas, não é o gostar do prazer, mas houve grandes lições nesse tempo de pandemia. Uma dessas foi fazer com que nós, bispos e padres, víssemos as nossas igrejas vazias e pudéssemos aprender que o êxito da evangelização não está em igrejas cheias, não está no número de fiéis, mas está na fidelidade do povo. E a fidelidade nós manifestamos nos momentos difíceis da vida, nos sofrimentos. Por isso nosso Senhor dizia: pois quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. Vai ganhá-la na eternidade. Vai ganhá-la 100 vezes mais. Fiquei pensando de quantas pessoas na igreja perderam a sua vida, perderam momentos de prazer por causa de Cristo. Frei Damião, meu confrade, conhecido pela sua santidade em todo o Nordeste, perdeu a sua pátria, perdeu a sua família, perdeu a convivência dos seus amigos, perdeu até a possibilidade de falar o seu idioma, mas ganhou, não aqui, ganhou a vida eterna. Outros, São Lourenço, que celebramos recentemente, Santo Inácio de Antioquia, quantos perderam a sua vida porque foram martirizados? Ontem o martírio de São João Batista, que foi degolado exatamente porque disse a Herodes: não te é lícito, não te é permitido tomar a sua cunhada como esposa. O problema do martírio de João Batista foi exatamente um problema de família.
Herodes tomou para si a sua cunhada. E João Batista disse a ele: está lá nos mandamentos, não cobiçarás a mulher do teu próximo, menos ainda a tua cunhada, a mulher do teu irmão. E por isso João Batista foi degolado. Enquanto isso, hoje, nós queremos um modelo de igreja que aplauda o divórcio. Meu irmão, minha irmã, tome a sua cruz. Se seu casamento não está bem, é a cruz que Nosso Senhor lhe deu. Se a sua profissão não anda bem, procure melhorar. Tome a sua cruz, cristão. Não vá trocar de cruz, porque cruz que se arrasta é cruz pesada. Cruz que se carrega nos garante aquilo que Nosso Senhor dizia também aos discípulos: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O Padre Pio, São Pio de Pietrelcina, que teve no seu corpo as chagas do Cristo crucificado, vertia sangue, doía, e doía muito quanto aquele homem sofreu, e mais dor ainda de estar crucificado com Cristo e ser perseguido pela própria igreja. E no entanto, São Pio costumava dizer: tenha fé, e todas as cruzes do mundo lhe parecerão rosas. Tenha fé, e todas as cruzes do mundo lhe parecerão rosas. Tenha fé, não falta a graça de Deus. Naquele momento de dor, que você tem que tomar a sua cruz da doença incurável, deve tomar a cruz do seu casamento, deve tomar a cruz do seu trabalho. Não falta a graça de Deus. Isso quem está lhes dizendo não é um pobre bispo, é o próprio Cristo. Quem sofre com Ele, é Ele mesmo que carrega a cruz, é Ele mesmo que lhe dá força, porque é Ele mesmo que veio para salvar, é Ele mesmo que veio para lhe dar a vida eterna. E ainda mais, faz uma pergunta interessantíssima aos discípulos, e aqui eu desejo concluir esta homilia. Mas o que adianta? Mas o que adianta ao ser humano ganhar tudo, ganhar um concurso público federal, de emprego estável, de salário maravilhoso? De que adianta o homem ganhar na Mega Sena? De que adianta o homem ganhar uma eleição, o sucesso de ser presidente, de ser governador, e perder a sua alma? Quantas pessoas que têm tudo, mas não têm paz? Quanta gente que tem dinheiro, mas não tem alegria? Quanta gente que tem emprego, mas não tem felicidade? O que nos garante ganhar a vida é Deus. E é desse modo que nós queremos ganhar com Ele, não se dar bem na vida, não salvar a própria pele, mas ganhar a eternidade. Queridos irmãos, nós estamos aqui porque queremos ganhar não apenas uma semana com as bênçãos, com as graças de Deus, queremos ganhar a nossa vida. Não tenhamos medo de perder momentos para Deus, porque quem tem Deus tem tudo. Não tenhamos medo da cruz e do sofrimento, porque já sabemos que quem foge da cruz é o demônio. Não tenhamos medo da dor ou do sofrimento, porque a graça de Deus vem nos fortalecer, Ele vem nos dar a ressurreição. Não tenhamos medo do Cristo da cruz, porque exatamente Ele vem assumir as nossas dores e as nossas cruzes. Sejamos uma pedra, mas uma pedra de construção, uma pedra de alicerce para a nossa vida.
não sejamos uma pedra de tropeço, nem para si mesmos, porque às vezes nós somos Satanás para nós mesmos, quando nos tornamos um obstáculo para Deus, o adversário dos planos de Deus. Esse é o sentido, é o significado da palavra Satanás. Não seja Satanás para você mesmo, não seja uma pedra de tropeço, antes sejamos uma pedra para construir o bem. No meio do caminho tinha uma pedra, dizia o poeta Carlos Drummond, mas com essa pedra o poeta viu tantas coisas boas, fez tantas coisas boas. Essa pedra é Cristo, é a pedra angular, não para jogar nos outros, mas para construir a nossa história, para pavimentar a nossa estrada rumo ao céu. Amém.